Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet completou 30 anos em 2016. Um registro histórico clicado por vários profissionais na pista de Portugal em 1986. Aquele campeonato que reuniu esses 4 grandes gênios lutando pelo título. Pilotos fantásticos, pistas clássicas, carros superpotentes e uma decisão épica vencida pelo azarão. São ingredientes que fizeram desse campeonato um dos que eu guardo com maior carinho na minha carreira. Em 1986, a era turbo vivia o auge. Os motores ultrapassavam os 1000 cavalos de potência. Era preciso muito talento para domar essas máquinas na pista. O cenário para o começo da temporada era um ensolarado Rio de Janeiro e o autódromo de Jacarepaguá, que já não existe mais, mas deixou saudades. Nessa luta por uma vitória amanhã e pelo título mundial daqui a 7 meses, Ayrton e Piquet vão encontrar pela frente adversários muito fortes. Os mais fortes estão aqui no meio desse pessoal de vermelho e branco. Faz 2 anos que todo mundo está tentando derrotar esses carros, mas ninguém consegue. A força da McLaren continua a mesma. E os pilotos, só pelo nome, já impõem respeito. O campeão mundial Alain Prost e o imprevisível Keke Rosberg. O inglês Nigel Mansell é outro que quer entrar nesse grupo dos favoritos. Ele diz que está preparado para disputar o seu melhor ano na Fórmula 1. O Mansell, bem no estilo dele, quis decidir a parada com o Senna logo na primeira volta. Justo com o Senna. Eles vêm juntos. A vantagem é de Mansell. Ayrton força. Entraram na curva. Ayrton não quis abrir, foi-se embora e tomou a volta. Quando chegou a vez do Piquet, a manobra de ultrapassagem foi mais bem calculada. Tinha o mesmo carro de Mansell, mas passou pelo Senna com tranquilidade e liderou a dobradinha. O Brasil vai vencer. É você, Piquet. Nelson Piquet do Brasil. Piquet do Brasil, vence o Grande Prêmio do Brasil de 86. Na segunda prova, na Espanha, um show de disputas. E outra vez, Senna contra Mansell. Vai Ayrton, vai com tudo. Botou, saiu na frente, consegue a ultrapassagem. O Mansell trocou os pneus e voou para tentar recuperar a ponta. Mas aí o Senna não deixou. Ayrton gira na frente dele, ele vem pela reta, agora é pressão total no turbo, vem os dois pela reta, Ayrton Senna, Nigel Mansell, por meio carro Ayrton Senna! Mas daí em diante os brasileiros não teriam vida fácil. O Prost começou a botar as manguinhas de fora e venceu em San Marino, mesmo quase sem gasolina. Em Mônaco deu Prost de novo, e o Mansell aproveitou para mostrar que não estava para brincadeira. O inglês, quando decidido, era quase imbatível. De fato, vieram 2 vitórias seguidas, na Bélgica e no Canadá. Aí veio a corrida em que Senna conquistou definitivamente a torcida brasileira. Um dia depois da eliminação da seleção na Copa do Mundo do México, perdendo para a França, o Ayrton superou 2 franceses na pista de Detroit, nos Estados Unidos. Aí Ayrton, e a vitória, o Brasil está na ponta, Ayrton ganha o Grande Prêmio de Detroit, vibra o pessoal da Lotus. É de emocionar essa vitória do Ayrton Senna e a atitude dele, parando quando viu uma bandeira do torcedor, deixando pra gente assim a emoção daquele restinho que sobrou do coração brasileiro depois daquele jogo de ontem. Senna e a bandeira brasileira, uma combinação que ficaria para sempre. Quem não estava nada satisfeito na metade da temporada era o Piquet. Nos bastidores ele me contava que a Williams não vinha cumprindo o combinado de que ele seria o primeiro piloto. E pior, a equipe ainda passava os acertos que ele fazia no próprio carro para o Mansell. Uma patriotada bem britânica. Falando nisso, no Grande Prêmio da Inglaterra, Mansell corria em casa e tudo estava montado para ele vencer. Houve um acidente na largada que, aliás, acabou com a carreira do francês Jacques Laffite. Nisso, o carro do Mansell tinha quebrado e foi a sorte dele. Na época, a regra permitia a troca de carro e, por isso, o carro reserva, que tinha sido acertado pelo Piquet, acabou ficando para o Mansell. Acelerar era algo que o inglês sabia fazer e, com aquele carro, levou a melhor e venceu o Nelson. No ponto em que as coisas chegaram, o Piquet perdeu a paciência. Planejou a revanche para a Alemanha. Na hora do pit stop,
A equipe estava toda preparada para receber o Mansell, mas foi Piquet quem entrou no box. O chefe Patrick Head soltou um palavrão quando percebeu. Mas aí, a estratégia de favorecer o inglês já era. Piquet venceu a corrida e, bem ao seu estilo, disparou. Não sei, eu agora trabalho para mim e não deixo passar mais nenhuma informação. Com a disputa desse primeiro grande prêmio em um país comunista, amanhã a Fórmula 1 estará entrando em um novo período da sua história. O húngaro está começando a saber melhor quem são os Prosts, Sennas e Piquets. Ainda um pouco assustado com os 300 km por hora que um Fórmula 1 atinge na reta. Na corrida, um show dos brasileiros, com direito a ultrapassagem histórica. Piquet foi por fora agora. Fez a manobra. Outra vez, atravessa na frente de Senna. Senna teve que recolher o Nelson Piquet, veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna. O clima de rivalidade ficou ainda mais acirrado. Na Itália, o Piquet deu um chega pra lá no Mansell e venceu brilhantemente. Fui entrevistá-lo depois da corrida e vejam só o que ele falou. Tem uma imagem aí do Ayrton Senna torcendo bastante no momento daquela ultrapassagem. Torcendo para quê? Para os dois baterem, né? Já então, a tensão estava nas alturas. O Mansell era líder do campeonato e favorito, mas o Piquet já tinha encostado e ainda havia a ameaça do Prost, sempre o mais regular dos quatro. O Senna fazia muitas poles, mas na corrida o motor Renault da Lotus o obrigava a tirar o pé para não ficar sem gasolina. Foi por causa desse problema na corrida de Portugal que Ayrton Senna saiu da briga pelo título. Restaram na briga Mansell, Piquet e Prost. Faltando 2 provas para o fim da temporada, era difícil imaginar que Mansell não seria campeão. Mas aí, na largada do Grande Prêmio do México, o inglês aprontou. O inglês Nigel Mansell, que poderia chegar ao título hoje no México, teve problemas. O carro quase morreu e Mansell, que era terceiro, só partiu na 16ª posição. O final só não foi pior para o Mansell porque a vitória ficou com o surpreendente Gerhard Berger da Benetton. Mas o Prost foi o segundo e o Piquet ficou em quarto. Os dois ainda estavam vivos na briga. 7 meses depois do início da temporada, a Austrália recebia a corrida que iria definir o campeão. Mansell só precisava de um 4º lugar. Piquet e Prost tinham que vencer a corrida e ainda torcer contra o inglês. Foi um dia em que aconteceu de tudo. O Senna liderou, o Piquet assumiu a ponta, até o Keke Rosberg, que se despedia da Fórmula 1, liderou. O Piquet rodou sozinho, mas voltou. Prost passa a ser o segundo, Nigel Mansell é o terceiro, Piquet cai para quarto. O Prost teve um pneu furado e um pit stop prematuro. O Rosberg abandonou. E o Mansell? Bem, lá ia ele tranquilo em terceiro lugar, mais do que suficiente para garantir o título. O que ele não contava era com a espetacular explosão do pneu em plena reta. Vai ficar fora da prova, Nigel Mansell. Ele perde a suspensão traseira. Vai parando Nigel Mansell. Nelson Piquet e Alain Prost. Quem chegar na frente é campeão do mundo. Com Mansell fora, o título seria do Piquet. Mas a Williams temia por um outro estouro que poderia resultar em um acidente grave e começou a pedir que Piquet fosse para o boxe. Piquet até hesitou, mas acabou obedecendo. A liderança caiu então no colo do Prost. E vocês se lembram que ele já tinha feito um pit stop não previsto? Foi a sorte. O francês não precisava mais trocar pneu. Não havia mais tempo para o Piquet reagir e deu zebra no campeonato. Alô, Prost da França! Prost é bicampeão mundial de Fórmula 1. Para o seu carro e ele mesmo não acredita naquilo que conseguiu. Uma grande conquista de Prost, sem dúvida nenhuma. Mas uma pena que uma temporada tão marcante não tenha tido um brasileiro campeão. O Senna fez grandes corridas, mas não tinha carro para brigar até o final. E o Piquet, prejudicado pela Williams no duelo contra Mansell, mesmo assim
quase chegou lá. Este ano de 1986 sempre será lembrado pelos fãs como um dos mais incríveis da Fórmula 1 em todos os tempos. Bernie Eccleston, esperto como sempre, tinha sido o primeiro a perceber isso lá atrás, quando reuniu os 4 feras em uma mureta do Autódromo de Portugal para aquela foto que se tornaria histórica. E eu convivendo com esses gênios no auge da carreira deles. As muitas histórias desse tempo, claro, eu jamais vou esquecer.